Graças a Deus, amém? Eu quero cumprimentar a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre o tema da nossa mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre sozo. Vamos falar sobre salvação. Vamos falar sobre as três manifestações da salvação. É um assunto que é muito importante, irmãos, a gente podemos entender um pouco sobre o mistério que há na salvação. É muito importante nós aprendermos sobre isso. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia aí, na primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Primeira carta, capítulo 2, verso 14. Graças a Deus, os irmãos já encontraram? Hoje nós vamos falar sobre salvação, as manifestações da salvação. Verso 14. Quem encontrou aí, diga amém. Ninguém encontrou ainda, irmão? Primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão nos assistindo aí pela essa plataforma, pela rede social, pelo canal da internet, no YouTube, irmãos. A igreja ela tem um canal lá que nós divulgamos o nosso ministério. O Ministério da Graça, as mensagens. Quero agradecer aos nossos amigos aí que estão aí pelo canal. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. E você que está aqui também no Templo Sede. Vamos ler então? Os irmãos já encontraram? Quem encontrou, diga amém. Irmãos, a mensagem de hoje, essa mensagem, os irmãos têm que estar com a atenção bastante, tem que prestar bastante atenção, queridos. Porque hoje esse assunto aqui é de grande importância. Vamos ler lá, o verso 14. 2, verso 14. Vamos ler? Quem não tem um espírito, olha só, irmãos. Quem não tem um espírito, quer dizer, o homem natural. Quem não tem o espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual, olha só, quem não tem um espírito, não consegue entender as coisas do espírito. Mas olha só, quem é espiritual, então quer dizer que tem um que tem o espírito e tem outro que não tem o espírito. Quem é espiritual, olha só, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Repita comigo: nós, porém, temos a mente de Cristo. De novo, irmãos, nós temos a mente de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai celestial, Pai amado, nesse momento, meu Deus, fala com a tua igreja de uma maneira poderosa, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, Senhor. Fala no coração de cada um, meu Deus. Tira toda a altivez, toda a jactância, toda a pretensão de justiça própria, tudo aquilo que venha dificultar a tua igreja de entender a tua palavra, tudo aquilo que venha dificultar, Pai amado, do entendimento, Pai querido. Meu Deus, tira toda a teologia aprendida, Pai, que é contrária à sã doutrina, que é contrária ao evangelho da graça, Pai. Que a tua igreja venha aprender mais de ti, que a tua igreja venha aprender, venha saber, Pai, venha discernir o teu evangelho, Pai querido. Meu Deus, tira do nosso meio todos os principados, todas as potestades, Pai, que venha se levantar contra o conhecimento da verdade, contra o conhecimento da graça, Pai querido. Fica conosco,
conosco nessa noite, Pai, que a Tua igreja venha estar com seus corações abertos para receber a Tua palavra, que a Tua palavra venha crescer, venha dar frutos, meu Pai, em cada um nessa noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então vamos dobrar a atenção, irmãos, vamos ficar bem atentos na mensagem de hoje, porque essa mensagem, nós vamos dar continuidade dessa mensagem nas terça-feiras. A terça-feira nós estamos tendo os estudos da palavra aqui. Se não der para nós finalizar essa mensagem, nós vamos dar continuidade, porque que nós vamos falar sobre 3 manifestações: salvação do espírito, do homem interior, nós vamos falar sobre a salvação da mente, e nós vamos falar sobre a salvação do corpo. Então essa mensagem ela é muito extensa. Então hoje nós vamos começar, vamos finalizar elas nas semanas e nas próximas oportunidades. Amém? Então dobre essa atenção, porque o culto, irmãos, o culto, ele é um culto racional. O que é o culto racional? É o culto que você oferece o seu sacrifício vivo. É um sacrifício de louvor, mas olha só, é um sacrifício de entendimento. O culto racional tem que haver transformação na sua mente. O culto racional, a sua mente tem que ser renovada. As pessoas falam, o culto racional é um culto de sacrifício a louvor. Então vamos adorar o Deus, vamos cantar, vamos adorar. Não, é com entendimento, irmãos. Culto racional é com entendimento. Você tem que entender o que vai ser pregado aqui hoje. Se você saiu da igreja, você não entendeu nada que foi pregado aqui, então você não prestou o seu culto racional. Vamos ver isso aqui na Bíblia, irmãos? Abre a Bíblia aí, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 12. Graças a Deus. Romanos capítulo 12. Vamos ver isso aqui, irmãos. Espírito Santo, louvado seja o teu nome, Senhor. Capítulo 12, verso 1. Olha só. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentamos nossos corpos em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas vamos ver o contexto? 2. E não vos conformeis com este mundo. Lembra da nossa antiga mensagem? O espírito do mundo, que nós pregamos sobre os espíritos do mundo. Olha só, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. Aonde que fica o entendimento, irmãos? Na mente, justamente. Então, transformai-vos pela a renovação do entendimento. Esse é o culto racional, irmãos. Para que experimentai-vos qual seja boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, o culto racional você tem que entender. Você tem que entender o que vai ser pregado aqui, irmãos. Você não pode sair daqui sem entender, porque é um sacrifício vivo. Você é um sacrifício vivo. Amém? Graças a Deus. Então vamos lá. Porque a nossa libertação não está no copo com água. Vamos orar aqui pelo esse copo. Vamos orar, Deus vai abençoar. Agora você bebe água. A sua cura, sua libertação não está no copo com água. A sua cura, a sua libertação não está num óleo comprado no supermercado aí não, irmãos. Não está. Compra um óleo aqui no mercado, agora vem aqui, deixa eu te ungir aqui que agora você vai ser curado. Não está nisso. A sua cura, a sua libertação não está num culto de cura. Hoje é o culto voltado à quebra de maldição. Isso não está na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Hoje o culto é devocional. Nós vamos quebrar a maldição. Hoje o culto nós vamos conquistar a sua aliança. Você vai receber uma nova aliança.
você vai receber um novo emprego, o culto hoje da prosperidade, você vai ser abençoado. Não tem isso na Bíblia. Então, o entendimento, você tem que entender, irmãos, você tem que crescer no conhecimento. Temos que crescer no entendimento. É o entendimento da graça. A lei não foi dada e a graça e a verdade não vieram. Então agora você tem que crescer nesse conhecimento. Porque se eu for orar nisso aqui e falar para você beber que você vai ser curado, isso não é fé, isso é indulgências. Você está colocando a sua fé aqui. Então se não tiver isso aqui, como que você vai ser curado agora? Então nós temos que crescer no conhecimento. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então se eu orar pela essa água aqui, eu não sei orar pela água. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo que intercede. E aí, amados? Então nós temos que crescer no conhecimento. Romanos 8, coloca aqui, Ilane, Romanos 8, 26. Vamos ver isso aqui, irmãos. Graças a Deus. Romanos capítulo 8. Vamos ler o 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Em outra tradução aqui, na NVI, na Nova Versão Internacional, fala, pois não sabemos como orar. Se nós não sabemos como orar, como é que eu vou orar para isso aqui te curar? Não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, irmãos, nós temos que crescer no entendimento, no conhecimento. Porque cada dia que passa, não sei se vocês já observaram, cada dia que passa, o negócio está ficando mais puxado. É mais indulgência, é mais legalismo. Então, cada dia que passa, o negócio está apertando. O cerco está apertando, irmãos. Por isso que a igreja tem que estar firme na rocha, que é Cristo. A igreja tem que estar firme na palavra, irmãos. Falou? Mostra na Bíblia. Estão falando aí? Mostra na Bíblia, abençoados. Nós temos que estar firme na rocha, irmãos. Porque é a rocha que é Cristo. Se não tiver em linha com a graça, sai fora que é papo furado. Tem que estar em linha com os evangelhos. Tem que estar em linha com a graça. O ensino tem que estar em linha. Nós não estamos aqui para encher a igreja, irmãos. Às vezes a pessoa fica perguntando, mas vocês da graça, a igreja estava... Ninguém está preocupado em encher a igreja, irmãos. A obra da ressurreição já foi feita. Deus já sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Nós não pregamos para ninguém ser salvo aqui, irmãos. Aqui nós não pregamos para ninguém ser salvo. Deus já sabe quem são os salvos e quem não são. Nós pregamos aqui para que você não seja um filho e esteja vivendo como escravo. Você é um filho, você foi predestinado, você é um filho, você tem um espírito, você tem um dom da fé, mas está vivendo como escravo. Na religiosidade, está no mundo, está aí lá fora, vivendo como escravo. Porque o entendimento não chegou, o entendimento do evangelho não chegou. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, que ela vai te libertar. Às vezes as pessoas estão lá fora, mas não conheceu a verdade ainda. Conheceu a religião, mas a verdade não. Porque a verdade liberta. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então vamos lá. Graças a Deus. Então, 2 Pedro capítulo 3, no verso 18, a Bíblia fala... Vamos ver aqui rapidinho, irmãos, para nós entrar na mensagem. Isso aqui é só para nós se posicionar. 2 Pedro. Olha que Pedro fala aqui, irmãos, no final das suas cartas. Lá no finalzinho, olha só o que ele fala, ó. No verso 18. Capítulo 3, verso 18. Cresçam na graça e no conhecimento. Aonde é que fica o conhecimento, irmãos? Na mente. Então, cresça na graça e agora vocês têm que crer na mente. A mente de vocês tem que ser renovada. E hoje nós vamos aprender sobre a salvação. Salvação da mente,
salvação do corpo e a salvação do espírito, o homem interior. Amém? Então vamos lá. Então o tema da mensagem é as 3 manifestações da salvação. Esse é o tema. 1 Coríntios, vamos lá para o tema da mensagem. Capítulo 2. Vamos ler lá o verso 14. Quem não tem o Espírito, quer dizer, o homem natural. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que provêm de Deus, pois são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem tem o Espírito e as pessoas que não têm o Espírito. Amém? Então vamos lá. Um dos maiores conceitos, irmãos, que o sistema religioso prega, vem ensinando, até hoje vem ensinando, anos após anos, que Cristo nos salvou. Essa pregação é pregada aí fora. Vem ensinando, continuaram ensinando e ainda estão ensinando que Cristo não salvou ninguém. Cristo apenas tornou possível a salvação. O que Cristo fez na cruz, Ele tornou possível a salvação a todos os homens. Então, até então Ele não salvou ninguém. Então, essa é uma das maiores heresias que são pregadas hoje no sistema aí, irmãos. Que Cristo apenas tornou possível. Se você quer, você vem. Se você não quer, então fica aí. É isso que é pregado. E isso é uma das maiores heresias. E não sabendo que heresias é obras da carne. Gálatas capítulo 5, verso 17. Heresia é obra da carne. Se você vê uma pessoa pregando heresia, a carne está ativada. Se você vê uma pessoa pregando heresia, que não está aqui na Bíblia, carne ativada, é obra da carne. Gálatas, capítulo 5, verso 17. Então nós fomos ensinados pela religião que há 2 segmentos de salvação. Por isso que nós sempre costumamos falar aqui, irmãos, que o cristianismo, ele não é a religião. Cristianismo não é religião e cristianismo nunca será uma religião. Nunca. Pode tirar isso da sua cabeça, abençoados, amados, povo eleito. Tira isso da sua cabeça. Cristianismo não é religião e ele nunca será. Nunca. E as pessoas vêm com essa ideia religiosa. Então, o sistema religioso inseriu 2 segmentos. Primeiro, que ninguém foi salvo. É você que tem que buscar a sua salvação. É você que tem que buscar conquistar a sua salvação pelos seus méritos. Esse é o primeiro segmento que o sistema religioso implantou. Agora tem o segundo segmento que você vai se identificar nele. O segundo segmento é mais conhecido. Qual é o segundo segmento? Diz que muitos serão salvos e poucos serão escolhidos. Quem já ouviu isso aqui? Muitos serão salvos e poucos serão escolhidos. Mas é em função do seu desempenho. É em função da sua obediência em crer. Se você crer, você agora é salvo. Mas olha só, mesmo você crendo, você pode perder a sua salvação. Você viu como é perigoso você crer errado? Esse é o segmento. Muitos são salvos e poucos são escolhidos. Então, mas é na sua obediência em crer. É na sua performance em crer. E mesmo você crendo, cuidado aí, irmão, senão você pode perder a salvação. Jesus vem e você fica. Você viu como é perigoso esse ensino aí? Um ensino que não está em linha com os evangelhos? Não está em linha com a graça? Viu como é perigoso?
Então isso nos foi ensinado, irmãos, anos após anos. Fomos forçados, irmãos, a acreditar nessa heresia. Nós fomos forçados a acreditar em heresias, irmão, contrária ao evangelho da graça. E tudo isso é papo furado, irmãos. Não tem isso no evangelho. Não tem isso na Bíblia. Não está em linha, irmãos. Não está em linha com a nova aliança, com o evangelho da graça, com a sã doutrina que foi revelado somente ao apóstolo dos gentios, no terceiro céu. Paulo falou assim: nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu. Só eu tenho a verdade. Paulo falou assim: eu tenho a verdade e vocês não têm. Porque o próprio Cristo que ressuscitou, revelou a verdade para ele. A sã doutrina, a doutrina que são para nós hoje, que somos gentis. A doutrina que é para nós hoje, que somos da nova aliança. Só ele tem. Pedro, Tiago, João não tem. Paulo falou para eles: Pedro não é a coluna da igreja? Pedro, Tiago e João, eles não têm a verdade. Paulo falou: só eu tenho, vocês não têm. Então a verdade foi revelada a ele. Então você vê aí, irmãos, uma avalanche. É uma avalanche, irmão, de pessoas. Um monte de pessoas enganadas no sistema religioso. Por falta de quê? Só apenas de abrir a Bíblia e ler. Você vê uma avalanche de pessoas seguindo os ventos de doutrinas que são implantadas por homens. Todas as religiões, é gnosticismo, é ateísmo, é tudo, é espiritismo, é todas as religiões. A nossa guerra não é contra os nossos irmãos. A nossa guerra é contra o sistema que é pregado. Não é contra o nosso irmão, contra a carne e nem contra o sangue. Não é, irmãos. A nossa guerra é contra os principados. A nossa guerra é contra as potestades. O que é isso? É diabo? Não. É o ensino contrário ao evangelho. É o governo, é o domínio que está dominando o mundo aí. É o espírito do mundo. Você que não assistiu a nossa mensagem, você pode ir lá no canal Semear, você vai entender o que é o espírito do mundo. Então a nossa guerra é contra isso, é contra os principados, o ensino que são contrários ao evangelho. Então nós vemos uma avalanche de pessoas seguindo doutrinas, seguindo segmentos, irmãos, que não tem a ver com a graça. Mas hoje nós vamos aprender, nós vamos entender as manifestações da salvação. Então vamos lá, a manifestação da salvação. Eu quero falar primeiro sobre a salvação do Espírito. Salvação do Espírito, hoje na nova aliança, na graça, no Evangelho. Vamos falar sobre salvação da alma, sobre a salvação do corpo, que eu acredito que seja uma das maiores dificuldades do povo cristão de entender a salvação do corpo. O presbítero, Cristo aniquilou o pecado, então por que eu fico pecando? Entendeu? Então nós vamos aprender sobre a salvação do corpo, vamos aprender a salvação do Espírito. Presbítero, Cristo aniquilou o diabo na cruz, por que eu fico vendo demônio lá na minha casa? Salvação da mente, nós vamos aprender isso também. Vamos aprender a salvação do Espírito. Presbítero, eu vi ali o rapaz falando na internet que salvo sempre é salvo. Nós vamos aprender isso também hoje. Amém? Então vamos lá. Vamos falar sobre a eterna salvação, a salvação do Espírito. Lembrando que a eterna salvação, a salvação eterna, só há uma salvação, irmãos. A salvação eterna. A salvação ocorreu uma vez só na cruz. A salvação eterna ocorreu na cruz do Calvário. Ela se manifestou uma vez só. Então, a salvação eterna, e a salvação eterna, ela se manifesta de formas diferentes. Porque nós somos seres tripartites. O que é um ser tripartites? Você não é isso aí que você vê no espelho todo dia.
Você sabia disso? Nós somos um espírito, irmãos. Nós somos um espírito, nós temos uma alma. Você já pensou nisso? Que você tem uma alma? Somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Você não é esse corpo, você é espírito. Você possui uma alma e você habita num corpo. Então nós somos seres tripartes. Não é Pai, Filho e Espírito Santo? Tripartes também. São 3 em 1. Você é 3 em 1 também. Então vamos ver isso aqui. Então a salvação eterna ocorreu uma vez só. Hebreus capítulo 9, verso 12. Vamos ver isso aqui na Bíblia, irmãos. Graças a Deus. Hebreus capítulo 9. Perdão, irmãos. Capítulo 9, verso 12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele tornou santo. Ele entrou no santo do santo uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Se é eterna, é o que, irmãos? O que está escrito aqui? É eterna? Se é eterna, a redenção é o que? É para a eternidade. É para sempre. Uma vez por todas. Então, uma vez por todas, ele realizou ali na cruz a eterna salvação. Para sempre, para toda a eternidade, você já está salvo. Eterna redenção. Uma vez. Ele não vai fazer 2, ele não vai fazer 3, ele não vai subir na cruz de novo, ele já subiu, irmãos. Tudo foi consumado. Na cruz foi consumado uma vez só por todas. Amém? Então, isso aí é a salvação eterna. Mas nós precisamos entender que o ser humano, em especial o eleito, ele é formado por 3 elementos: corpo, alma e espírito. Mas a salvação, então só há uma salvação, irmãos. Há 3 formas de nos manifestarmos aqui na terra, mas só há uma salvação, que foi essa salvação que nós vimos aqui, uma vez por todas se manifestou. Então nós somos espíritos, nós estamos vivendo no corpo, nós temos alma. Alma é o que? É o psique, é a mente, é o seu entendimento, é o que você lembra, é o que você estudou, é o seu cargo escolar, é a sua profissão, é o que você sabe fazer. Tudo está na sua mente, tudo está no seu psique. Então a mente, a alma é a sua mente, é a sua inteligência, a sua emoção, o seu sentimento está aqui, tudo está aqui. O que você gosta, o que você não gosta, tudo está na sua mente. Amém? Vamos ver isso aqui. Então nós somos seres que estamos habitando aqui, nós estamos participando. Isso aqui não é seu, irmão, isso aqui é emprestado. Nós estamos participando do corpo e do sangue. Os filhos participam do corpo e participam do sangue. Vamos ver aqui, Hebreus capítulo 2, verso 14. Hebreus 2, verso 14. E visto como filhos, quer dizer, os espíritos. Filhos são os espíritos, irmão. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou. Ele quem? Jesus. Também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então nós participamos da carne e nós participamos do corpo. Então vamos lá. Então vamos começar a entender a salvação do Espírito. O Espírito é o nosso homem interior. O Espírito é a nossa verdadeira identidade.
O Espírito é quem realmente nós somos. Quem você mesmo é, quem é a sua identidade, quem realmente você é o Espírito. Então, quando você morrer, o verdadeiro você sai. Você vai sair. Aí isso aqui é só um corpo. Isso que você vê no espelho não é você, você é o Espírito. Quer dizer, os filhos têm espírito. Então Deus, Ele é pai de espírito. Deus não é pai da minha carne. Quem é o pai da minha carne? O bispo Juraci. Quem é a mãe da minha carne? Pastora Heloísa. Quem é o pai do meu espírito? O pai do meu espírito não é o bispo. O pai do meu espírito é Deus. Nós só participamos da carne e do sangue. E Deus, Ele é pai de espírito. Deus, Ele não é pai da carne. Pai da carne somos nós aqui. Bispo e a pastora, que é o meu pai. Mas o meu pai no espírito é Deus. Deus, Ele é pai de espíritos. Vamos ver isso aqui, irmãos. Hebreus capítulo 12. Graças a Deus. Essa semana eu estive conversando com um rapaz de uma igreja evangélica. Ele falou assim, ô presbítero, vocês ficam usando muita Bíblia. Irmão, se nós não mostrar na Bíblia, nós vamos mostrar onde aqui? Não vamos ficar falando da vida de quem? Do vizinho? Nós temos que mostrar na Bíblia, irmãos. Hebreus capítulo 12, verso 9. Vamos ler aqui? Além disso, tínhamos pais humanos. O que é pais humanos? Pais segundo a carne. Quem é meu pai segundo a carne? Pastora e o pastor e o bispo. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam. Até hoje eu lembro, irmãos, o pastor me disciplinando quando eu era pequeno. E nós obedecíamos, porque ele é nosso pai, ali nossa mãe. E nós respeitávamos. Olha o que a Bíblia diz. Nos disciplinavam e nós respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao Pai do Espírito. E com Ele viveremos. Você viu? Então Deus, Ele é Pai de Espírito. Deus, Ele é o seu Pai. Então se Deus é Pai do Espírito, você é um Espírito. Os filhos são espíritos. Quem é filho é espírito. Porque Deus, Ele é Pai de espírito. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2. Verso 14. O tema da mensagem que nós lemos no começo. Quem não tem o Espírito, olha só o que a Bíblia diz. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito. Olha só, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois são loucuras, e não consegue entender, porque elas são discernidas espiritualmente. Então você viu aqui que tem quem tem, e tem pessoas que não têm. Então, tudo que se refere ao homem interior, tudo que se refere ao nosso espírito, nós já estamos perfeitos em Cristo. Você já foi perdoado? Você já foi perdoado de todos os seus pecados. Quem foi perdoado, presbítero? Foi eu? Foi o meu corpo? A minha carne? O Espírito, irmãos. Deus, Ele é Pai de Espírito. Então nós fomos perdoados, nós fomos reconciliados, nós fomos justificados, nós fomos santificados em Cristo. Quem foi, presbítero? Eu que fui? O nosso Espírito. Deus, Ele é Pai de Espírito, irmãos. Vamos entender aqui o raciocínio, que é meio longo. Colossenses capítulo 2, verso 9. Vamos ver isso aqui. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome. Colossenses capítulo 2, verso 9. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Pois em Cristo
habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, quer dizer, Deus é santo, 3 vezes santo, irmãos. Nele habita corporalmente toda a plenitude. E por estarem nele, olha só, e por estarem nele quem? Cristo, que é o cabeça de todo o poder e de toda a autoridade. Vocês receberam a plenitude. Quem recebeu a plenitude? Foi eu? Faz sentido você receber a plenitude? Em Cristo habita toda a plenitude e agora você recebeu a plenitude. Então, se eu recebi a plenitude, por que eu pequei hoje? Se eu recebi a plenitude, por que nós pecamos? João falou nele não há pecado. Pedro falou, ele não cometeu pecado. Apóstolo Paulo falou, nele não havia pecado, irmãos. Em Cristo não havia pecado. Ele é pleno. Ele tem a divindade. E nós, por estarmos nele, nós recebemos a divindade. Então, se nós recebemos, então por que nós pecamos? Você viu? Temos que entender um pouco as escrituras, irmãos. Jesus falou assim, ó, vós estão perecendo porque vocês não conhecem as escrituras. Por que então? Porque quem recebeu a divindade, a plenitude, não foi a minha carne. Quem recebeu foi o meu espírito. O meu espírito hoje está pleno. O meu espírito hoje, ele recebeu o verdadeiro eu, o verdadeiro você, irmão. Você hoje está pleno, você é filho, você é eleito. O espírito volta para o Pai. Não faz sentido o espírito ir para o inferno, como é pregado aí. O espírito vai para... Não faz sentido, irmão. O espírito volta para o Pai. Nós já recebemos a plenitude da divindade. Posso ouvir um amém? Então não foi o nosso corpo, não foi a nossa carne, foi o homem interior. O homem interior que agora está pleno. O nosso homem interior, o nosso espírito. Graças a Deus. Então vamos ver aqui mais. Hebreus capítulo 9. Aleluia, Jesus. Hebreus capítulo 9, verso 26. 9, verso 26. De outra maneira, quer dizer, de outra forma, era necessário padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o quê? O pecado. Pelo sacrifício de si mesmo. Então, o pecado foi aniquilado ou não foi, irmãos? Foi aniquilado. Uma vez por todas. Veio na consumação do século e aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, em você hoje não há pecado. Quando eu falo em você, eu estou falando no seu espírito, no seu homem interior. Você hoje, não há pecado mais em você. Ele aniquilou o pecado. Presbítero, mas eu estou pecando. Então isso aí é a carne. Nós vamos falar sobre a salvação da carne. Presbítero, mas eu pequei. Nós vamos falar sobre isso, salvação da carne. Vamos falar sobre a salvação da mente. Nós estamos falando sobre a salvação do espírito. Então, em espírito você está pleno. No espírito não há mais pecado. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Então, vamos lá. Então, Deus, Ele é Pai dos espíritos. Deus, Ele não é Pai da carne. Mas a religião, o sistema religioso, irmãos, eles não entenderam isso aqui. Eles querem santificar a carne, isso aqui. Isso aqui não santifica, irmãos. A Bíblia fala assim que as obras da carne não entrarão no reino. As obras da carne, Gálatas 5. Gálatas, versículo 5. As obras da carne e coisas semelhantes a essas.
Coloca aqui, Gálatas 5. Então a carne produz obras más. Então a carne, ela não vai entrar no reino de Deus. Não entra, irmãos. E o sistema religioso quer santificar isso aqui, ó. Vamos jejuar, vamos para o monte orar, vamos fazer não sei o quê, vamos consagrar a nossa vida, vamos fazer o quê? Eles querem santificar a carne. A carne não vai herdar o reino do céu. Quem já ouviu que no céu não entra pecado? A carne é pecado, irmãos. É tanto que quando Deus for arrebatar a igreja, Ele vai vir com um novo corpo. Esse corpo não vai subir, igreja. Então, se esse corpo não vai subir, para que santificar esse corpo aqui? A Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Então, quanto mais lei você insere na sua carne, para ela obedecer, ela vai pecar. Porque você submeteu a sua carne a isso, a lei. Então nós temos que mudar a mente, irmãos. É o entendimento. Vamos lá. Então a religião não entende. Eles querem santificar isso aqui. Então antes da cruz, o homem interior, o nosso espírito estava em pecado. Antes da cruz, nós estávamos em pecado. Quando eu falo nós, eu falo o nosso homem interior. Estávamos em pecados, nós estávamos mortos, irmãos, em pecado, em ofensas. Nós fomos afastados e separados, destituídos da glória de Deus. O nosso homem interior, o nosso espírito, ele foi separado. Ele pecou. Deus destituiu, desconciliou ele. Nós fomos destituídos da glória. Vocês que lembram aí a história de Adão, olha só, irmãos, que interessante. Esse aqui é Adão. Deus andava com Adão. Quem conhece a história sabe. Deus está aqui andando com Adão. Adão está aqui dando nome aos animais, que Deus deu uma função para Adão. Adão, vai colocar o nome do animal, Adão. Vai aí. Adão está aqui. Quem é aquele ali, Adão? Não, aquele ali é o macaco. Quem é aquele ali, Adão? Aquele ali é a girafa. Todo dia Deus ia lá em Adão. Adão, quem é aquele ali? Aquele ali é a zebra. Então Adão tinha uma função. Adão morava no jardim do Éden. Certa vez Deus chega no jardim e procura Adão. Todo dia Deus ia atrás de Adão, conversar com Adão, andar com Adão. E teve uma vez que Deus chega a Adão e não encontra mais Adão. Adão estava atrás da moita. Você já conhece a história. Então o que aconteceu? Adão pecou. Deus mata o animal, faz o sacrifício, tampa. E o que foi que Deus fez? Desconciliou. Pegou Adão, ó. Adão, agora dá licença. Fica aí fora do jardim do Éden. Aqui você não entra mais. Aqui o lugar que é santo. Colocou uma espada flamejante. Aqui você não entra mais, Adão. Você pecou. Foi desconciliado. Foi afastado. Você agora está morto pelos seus pecados. Acabou. A criação pecou. E aí você coloca 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, até chegar em Jesus Cristo. Até chegar no segundo Adão. E aí o que foi que Jesus fez? Reconciliou consigo a sua criação. O que foi que Jesus fez? Jesus pegou a criação dele, agora vem, todo mundo vem para cá agora. Agora vocês foram reconciliados em mim. Quer dizer, agora não há mais pecado. Fomos reconciliados. Vamos ver isso aqui na Bíblia, irmãos. Deus, ele convergiu. O que é convergiu? Ele convergiu as coisas do céu e as coisas da terra. Vamos ver isso aqui na Bíblia. Efésios capítulo 1. Graças a Deus. Efésios 2, verso 1. E nos vivificou, quer dizer, nos deu vida. Olha só, estamos vós mortos em ofensas e pecados. Adão estava morto nas suas ofensas e estava morto em seus pecados.
E agora em Efésios 1, ele vos vivificou. Quer dizer, agora te deu vida. Quer dizer, agora não há mais pecado. Olha só, vamos continuar lendo aqui. Deus, ele convergiu. O que é convergiu? Quer dizer reunir, quer dizer atrair. Deus atraiu de novo a criação. A criação que caiu lá no Jardim do Éden, agora ela foi convergida, reconciliada em Cristo. E isso é a salvação eterna, irmãos. Isso é a eterna salvação. Vamos ver isso aqui na Bíblia, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5. Graças a Deus. 2 Coríntios. Aleluia. Capítulo 5. Verso 18. Capítulo 5, verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação, presbítero? É você chegar no seu irmão e falar assim: ô irmão, seu pecado já foi perdoado. Isso é o ministério da reconciliação. É você chegar no seu irmão e falar assim: irmão, você é filho, você não é escravo. Hoje você agora é filho. Deus já te reconciliou consigo. Isso é o ministério da reconciliação. Coloca aqui o 19, Elane. O próximo, 19. Olha só o que diz o 19. Isto é Deus, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando mais seus pecados. Olha só. Não imputando mais os seus pecados e transgressões. E nos encarregou da palavra da reconciliação. Então isso é agora que aconteceu com a criação. A criação foi reconciliada. A criação agora não há mais pecado na criação. Quando nós falamos da criação, nós estamos falando agora aqui de que, irmãos? Do Espírito. Olha só, queridos, nós estamos falando do Espírito. O seu homem interior que nós estamos falando. Então em Cristo o seu homem interior foi reconciliado. Amém, irmãos? Vamos lá então. Graças a Deus. Presbítero, então se nós estamos falando do Espírito, o nosso Espírito é o Espírito Santo? Uma vez fizeram uma pergunta dessa para mim. O meu Espírito é o Espírito Santo, presbítero? Explica esse negócio. Porque se o Espírito já está pleno, irmãos, olha só. O nosso Espírito é o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora é o nosso Espírito. Por quê? Por causa da obra consumada na cruz. Deus, ele convergiu todas as coisas, irmãos. O que estava no céu e o que estava na terra. Agora é um Espírito só. É o Espírito Santo, é o seu Espírito. E o nosso Espírito é o Espírito Santo. Vamos ver isso aqui na Bíblia. 1 Coríntios. Capítulo 6. Aleluia. Jesus, graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 6. Vamos ver aqui o verso 17. Mas o que se ajunta, verso 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito, mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então só há um Espírito, irmãos. Por quê? Por causa da cruz. Deus, ele reconciliou o seu povo. Agora o seu Espírito é o Espírito Santo. Deus já uniu o nosso Espírito com o Espírito de Deus. Por isso que o Espírito de Deus, ele volta para Deus, irmãos. O Espírito volta para Deus. Uma vez a pessoa falou assim: ó, presbítero, o irmão falou que salvo, sempre salvo. Eu falei: ó, tecnicamente está salvo, porque ele deve estar falando do Espírito. O Espírito é salvo, irmãos. Deus já reconciliou o seu povo. O Espírito é salvo.
o espírito volta para Deus. Salvo é sempre salvo. Mas é o quê? É a carne? Não. Às vezes a pessoa não está falando da carne. Às vezes a pessoa está falando do homem interior. O homem interior já é salvo. Se é eleito, é salvo. Então hoje nós vemos pessoas buscando Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo. O culto hoje é da busca do Espírito Santo. O culto hoje nós vamos buscar o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo, se agora o Espírito Santo já se uniu conosco, irmãos. Isso é falta de quê? De ler a Bíblia. A Bíblia fala que só há um Espírito, só há uma fé, só há um batismo, só há um Senhor, irmãos. Não, presbítero, mas agora tem o Espírito do fogo. É o fogo que não sei o quê. Não tem, irmão, agora é só um Espírito, irmãos. Tem pessoas que vão para outros países, a busca do Espírito Santo. Eu fiquei pensando nesse negócio, falei, meu Deus, a pessoa conhece a Bíblia, tem um entendimento, mas pega um avião para ir buscar o Espírito Santo. Mas o que acontece? O que acontece é porque as profecias que estão na Bíblia têm que se cumprir, irmãos. Há profecias aqui que têm que se cumprir. Paulo revelou lá atrás. Há 2000 anos atrás Paulo falou, irmãos. Vai haver pessoas com entendimento, buscando ventos de doutrinas, irmãos. Ventos de doutrina que são contrários à graça. O que acontece? Eles vão à busca do Espírito Santo. Estão seguindo aqui o Evangelho? Não estão seguindo o Evangelho. Estão seguindo ventos de doutrinas. Doutrinas humanas. Estão caçando soluções para os seus problemas. Soluções para as suas almas. Solução para o seu espírito. Se Cristo já nos tornou a plenitude nele. Então é isso que nós temos que entender hoje, irmãos. É isso que nós temos que crescer. Nós temos que crescer no conhecimento. Foi isso que Pedro falou nas suas cartas. Estamos na graça? Estamos. Mas se você não crescer no conhecimento, você vai ser um filho vivendo como um servo. E nós não podemos viver como servos. Nós temos que viver como filho. Porque a Bíblia diz que os filhos moram na casa. O servo, ele não mora na casa. O servo, ele está de passagem. O servo, ele não mora. O filho não. O filho, ele mora. Ele habita na casa. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então a palavra tem que se cumprir, igreja. Não importa com quem seja. Quer buscar o Espírito? Vai buscar, irmãos. Não importa, tem que se cumprir. Está na Bíblia, a Bíblia falou, vai ter que se cumprir em alguém. Então tem pessoas cumprindo a profecia que está na Bíblia. E tem outros que estão seguindo a verdade. Estão seguindo a graça, o evangelho correto, que é o evangelho de Cristo. Amém? Graças a Deus. Então na nova aliança, igreja, abençoados, na nova aliança, a salvação só pertence a Deus. A salvação é um dom, irmãos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom. Então, se é dom de Deus, o dom é irrevogável. Tudo que é dom, tudo que é chamado na Bíblia é irrevogável. Deus não vai revogar. Está irrevogável, é dom. Se eu te dei, é seu. Você não vai perder a sua salvação. Se eu te chamei, eu te chamei. Eu não vou mais, não vou te chamar mais não. Eu vou chamar aquele outro. Não, eu chamei foi você. Isso não vai ser chamado, é um chamado. É irrevogável. Vamos ver isso na Bíblia. Romanos capítulo 11. Graças a Deus. Romanos capítulo 11, verso 29. Onze, 29. Romanos, olha só o que a Bíblia diz. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, irmãos. Então, os dons e os chamados são irrevogáveis. Quer dizer, Deus ele não vai se arrepender de ter te dado o dom. Se Ele te deu esse dom, Ele não vai se arrepender disso. Se Deus te chamou, Ele não vai se arrepender disso. Ele te deu,
deu é dado, ninguém toma, ninguém perde. Não tem esse negócio de perder a salvação. Deus já te deu, é seu. Amém? Romanos 8:30, vamos lá, Romanos 8:30. Olha o que a Bíblia diz aqui, Romanos 8, verso 30. E os que predestinou, a esses também chamou. Então se chamou, quer dizer que há um chamado. Os que predestinou, então ele chamou. E os que chamou, ele também justificou. Então os que justificou, agora ele glorificou. Então se ele chamou, é irrevogável. O que foi que nós lemos aqui? Que o chamado e os dons de Deus é irrevogável. Ele não vai voltar atrás. Se você é filho, você é filho. Você não vai deixar de ser filho. Amém, irmãos? Presbítero, mas eu estou pecando. Está pecando, mas é filho. A borboleta, se cair na lama, ela vai deixar de ser uma borboleta? Ela vai virar uma lagartixa agora? A borboleta caiu na lama, agora ela virou um elefante. É isso que acontece com a borboleta? Não, ela só está suja. Tira a borboleta, limpa ela, que ela continua sendo uma borboleta. Ela não deixa de ser borboleta, irmãos. Você não vai deixar de ser filho por causa do seu pecado. Você continua sendo filho, porque Ele te chamou. Se Ele chamou, então Ele não vai voltar atrás, que foi isso que nós lemos. Filho, sempre filhos, irmãos. Salvo, sempre salvo. Agora você tem que saber se você é filho ou se não é filho. O Espírito Santo vai testificar na sua vida, irmãos. Ele vai mostrar para você quem é o filho e quem não é. O filho, ele ouve a voz do pastor, irmãos. Não é o pastor aqui sentado aqui não, irmão. É o pastor Jesus Cristo. O filho ouve a voz. Jesus falou assim, vós não crê porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não seguem porque vocês não creem em mim. Então há pessoas que não vão crer. Quer dizer, então são pessoas que não são filhos. Que foi a que a gente lemos no começo. Há aqueles que têm o Espírito e aqueles que não têm o Espírito. Os que têm o Espírito são os filhos. Amém ou não amém? Graças a Deus. Então a salvação, você não perde. O critério é dele, irmãos. Deus se manifestou, participou da carne e do sangue e morreu pelo seu povo. Deus não morreu pelo aquele que crê. Irmãos, tem que crer. Se você não crê, se Deus não abrir a porta, você não entra. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Deus, ele morreu pelo seu povo. Olha só o que a Bíblia diz aqui, Mateus 1, 21. Coloca aqui para nós, Irene, rapidinho. Já estamos encerrando, irmãos. Mateus capítulo 1, verso 21. Graças a Deus, Mateus 1, verso 21. Olha só o que a Bíblia diz aqui, E ele dará a luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará todo aquele que crê. É isso que a Bíblia diz? Ele salvará aquele que é batizado nas águas. É isso? Ele salvará aquele que tomou a Santa Ceia. É isso que aqui está falando? Ele salvará o seu povo, irmãos. É o povo dele. Deus, ele veio salvar o seu povo, igreja. Por isso quem prega a graça não está preocupado se a igreja está cheia, se está vazia, se o irmão vai aceitar, se não vai aceitar. Não estamos preocupados com isso, irmão. Nós não pregamos para o povo ser salvo. O povo já é salvo. Nós pregamos para que o povo conheça o evangelho da graça. E comece a viver como filho. Graças a Deus. Então Deus veio buscar o seu povo. Essa ideia aí é a ideia do sistema religioso. É a ideia que implantaram anos após anos, vieram puxando uma ideia. Porque é soberania, a soberania de Deus. Se Deus já nos predestinou, já nos salvou, por que agora você vai ter que aceitar Ele? Se Ele já te aceitou muito antes da fundação dos tempos.
Então Deus já nos fez, já nos aceitou. Essa é a realidade, irmãos, dos evangelhos. Nós já somos o povo santo. Pedro falou, povo santo. Essa aí é a nação eleita, sacerdócio real. E Pedro tem o ministério da circuncisão. Pedro não pregava graça, irmãos. E ele reconheceu. Paulo, esse aí é o povo santo. Sacerdócio real, irmãos. Quer dizer, é o povo da graça. Não existe esse negócio de livre-arbítrio. Olha, tem um livre-arbítrio para a salvação. Não existe livre-arbítrio para a salvação. É pregado aí que você tem um livre-arbítrio. Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno, irmão? Então vem aqui aceitar Jesus. Vem aqui, eu vou orar por você aqui. Você vai aceitar Jesus agora. Na graça não tem. Nos evangelhos isso não existe, irmão. Não existe a palavra aceitar Jesus na Bíblia. E não existe o conceito de aceitar Jesus. Por isso que ninguém aguenta a mensagem da graça. A Bíblia fala assim, que a mensagem da graça é loucura para os homens. É loucura. Quem ouve isso aqui é louco. Ô irmão, você está louco, irmão? Quer dizer que não precisa aceitar Jesus? Cristo já te aceitou muito antes da fundação dos tempos. Não existe livre-arbítrio para a salvação. Você tem um livre-arbítrio para você viver nesse mundo. Ah, eu quero vestir uma calça preta. Você vai vestir uma calça preta. Ah, eu quero um carro vermelho, que eu acho tão bonito o carro vermelho. Então você vai ter o carro vermelho. Ah, eu quero trabalhar ali naquela empresa. Então você vai trabalhar naquela empresa. Esse é o seu livre-arbítrio. Mas para a salvação não há. Você não consegue chegar a Deus, irmãos. O ser humano é falho. O ser humano não consegue ir a Deus. Vamos ver isso aqui na palavra, irmãos. Abra aí a sua Bíblia aí. Vamos ver aqui. Romanos. Já estamos encerrando. Romanos capítulo 3. Graças a Deus. Romanos. Irmãos, vocês podem assistir lá no canal Semear também as nossas mensagens. Romanos capítulo 3, verso 11. Olha só o que a Bíblia diz aqui, irmãos. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Na minha tradução aqui, ó. Não há quem entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Quer buscar a Deus? Deus falou que não há ninguém que busca. Não há ninguém que entenda. Você está passando aqui na frente da igreja, achou uma igreja aberta. Opa, vou entrar aqui nessa igreja aqui. Você entrou na igreja, sentou, ouviu o louvor, ouviu. Agora você quer aceitar Jesus? Não, foi Deus que te trouxe. Deus que tocou nos coração e te trouxe para cá. Porque você já é aceito. Você já foi aceito. Você já prestou atenção que nossa igreja aqui não pergunta se quer aceitar Jesus? Aqui a gente não faz essa pergunta. Eu nunca vi a pastora fazendo essa pergunta. Você quer aceitar Jesus? A gente não fala isso mais. Por quê? Já estamos entendendo que nós já fomos aceitos. Você pode fazer uma confissão de fé. Uma confissão de fé você pode fazer aqui na frente. Mas aceitar a Cristo não. Ele já te aceitou muito antes da fundação. E isso é evangelho, irmãos. O homem não tem capacidade de decidir, de aceitar, de escolher, de crer. Não, irmãos, Deus não é um bolo. Você quer um bolo? Quer? Não, eu não quero hoje não. Quantas vezes eu vi aqui do lado aqui, ó, o pastor fazendo apelo, irmão, você quer aceitar, irmão? Você quer? Aí a pessoa olha assim e fala, não, pastor, hoje não, deixa para amanhã. Irmãos, Deus não é um pedaço de bolo, irmãos. A pessoa, não, não quero esse Deus seu não. Deixa para amanhã, deixa para depois. Aí a pessoa não quis Deus. Quer dizer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Deus não é um bolo. Ah, hoje eu não quero esse Deus não. Amanhã, quem sabe eu quero Ele. Não é isso que a Bíblia diz. Não quis aceitar, não quis reconhecer, não quis fazer uma confissão de fé, porque não tem um espírito. Porque não é ovelha. Porque a ovelha ouve a voz do pastor. Não precisa nem perguntar, ela já ouve. Ela já aceita. A pessoa falou assim, Cleito, presbítero, crente não vai aceitar esse negócio aí não, presbítero. Eu falei, o evangelho não foi feito para crente, irmãos. Jesus não veio buscar crente. Jesus falou aqui, ó, eu não vim chamar justo a arrependimento. Se você é justo na sua justiça, continua aí. Eu vim chamar pecador. A graça, irmãos, é para quem é filho.
A graça não é para crente, igreja. A graça é para quem é filho. Os filhos estão aí. Os filhos querem ouvir a voz. E o ministério que Deus te deu foi o ministério da reconciliação. Agora você tem que falar esse ministério para outras pessoas. Porque a Bíblia diz que a ovelha, ela gera ovelha. Amém? Então Deus é onisciente, irmãos. Ele sempre soube que ninguém poderia chegar a se salvar. Por isso que Deus fez um plano de salvação. Deus sempre soube. Ele é onisciente e Ele é onipresente, irmãos. Deus não vai deixar o mundo espiritual na sua mão. Deus não vai deixar a salvação eterna na sua mão. Deus sempre soube. Deus sempre soube quem são salvos e quem não são salvos. Amém? Para encerrar, irmãos, eu gostaria de deixar aqui um versículo aqui bem conhecido, que a igreja já conhece. João capítulo 3, verso 16. Vamos só ler isso aqui. Já estamos encerrando aqui. João capítulo 3, verso 16. É um texto muito conhecido. A Bíblia diz aí que é o texto áureo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Presbítero, você não falou que nós somos predestinados? Então por que aqui está falando que tem que crer? Por que a Bíblia está falando que todo aquele que nele crê tem a vida eterna? Então eu tenho que crer. É isso que a Bíblia está falando aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E quem são os que creem? Você já pensou nisso? Quem são as pessoas que creem? A Bíblia diz que a fé foi dada para os eleitos. Então se a pessoa crê é porque ela tem a fé. Então quem são os que creem? Vamos ver aqui, Romanos capítulo 8, verso 29. A Bíblia diz que as coisas espirituais é comparada com coisas espirituais. Então vamos comparar a Bíblia com Bíblia. João 8, verso 29, vamos ver aqui. Vamos ler? Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho amado, e que ele seja o primogênito dentre muitos. Vamos ler aqui na Almeida. E os que predestinou, a esses também chamou. O 29. Porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a sua imagem. Porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a sua imagem, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, irmãos. Vamos ler aqui também na Nova Versão Internacional. Pois aqueles, coloca aqui de novo, Elane. Volta de novo. João, texto áureo. João 8, João 3,16. Vamos ver aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que aquele. Quem é aquele, irmãos? Quem é esses aqui? Aquele que nele crê. Quem são aqueles? Aqueles são um grupo de pessoas. Aquele, quem é aquele? Você viu que há uma pessoa aqui separada. Você viu que há um grupo de pessoas. Para todo aquele. Vamos ver quem são os aqueles. Romanos 8, 29. Nova versão, coloca aí. Romanos 8, 29. Pois aqueles. Olha aqui os aqueles aqui, irmãos. Pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a sua imagem de seu Filho amado. Então aqueles, irmãos, são aqueles que Deus predestinou. Aqueles são os eleitos, são os escolhidos, é a igreja do Senhor, os que são salvos, sempre salvos. Amém, irmãos? Quero agradecer a oportunidade. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Quero agradecer essa oportunidade. Terça-feira nós vamos aprofundar um pouco nessa mensagem aqui, irmãos, para que você venha entender como foi feita, como os espíritos foram criados. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso.
para nós podermos entender mais essa palavra. Terça-feira nós vamos dar mais uma aprofundada nesse conhecimento aqui. Feche seus olhos aí. Pai Celestial, Pai amado, nós te agradecemos pela tua oportunidade de poder ter ministrado a tua palavra. Meu Deus, que a tua palavra venha, Pai, penetrar, venha estar no coração de cada um, no seu entendimento, nas suas mentes, que eles venham entender, que venham conhecer a tua verdade, o evangelho da tua graça. Meu Deus, abençoa o teu povo, guarda-os, nos livram de todos os mal. Meu Deus, que eles venham ter o conhecimento, Pai, que essa mensagem venha penetrar, Senhor, na mente, Pai, no entendimento, Pai querido. Meu Deus, é o que nós te agradecemos e é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, irmãos.